o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a deputada estadual Laura Serrano, do Partido Novo. Ela é vice-líder do governo na Assembleia. Deputada, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Café com Política. É prazer receber a senhora. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando aqui com vocês hoje. Deputada, eu começo perguntando à senhora sobre essa notícia que eu dei agora há pouco. Sei que a senhora estava nos acompanhando. O governador Romeu Zema acabou de anunciar que vai congelar o ICMS do óleo diesel no estado a partir de hoje. A senhora sabe nos informar durante quanto tempo vai ser o congelamento do ICMS do óleo diesel? Ou assim como nós que vimos a notícia agora há pouco nas redes sociais do governador, a senhora também foi surpreendida por essa notícia? Bom, Rodrigo, infelizmente eu não tenho mais detalhes sobre quanto tempo que vai durar essa questão do congelamento do ICMS do diesel. Mas fato é que a decisão foi tomada com base nos impactos que esses aumentos têm gerado no custo de vida da população. Não só nos transportes, mas a gente sabe que o custo de transporte ele gera um custo logístico grande que acaba gerando um aumento de preços geral. Mas em relação ao tempo que esse congelamento vai ocorrer, eu não sei ainda te dar mais detalhes. Tá certo. O deputado, agora queria falar com a senhora sobre um outro assunto sobre o qual a senhora se debruça. A gente já conversou a respeito disso algumas vezes, inclusive aqui no Café com Política, que é o regime de recuperação fiscal, né? Inclusive hoje o Jornal O Tempo está trazendo uma reportagem bastante completa a respeito desse assunto. Nós aqui na Rádio Super, um pouco mais cedo, também trouxemos a reportagem do Franco Malheiro a respeito desse assunto. O regime de recuperação fiscal, nós sabemos que é um instrumento que o governo conta com ele para organizar as contas públicas e principalmente para equalizar essa questão da dívida do Estado com a União, porque hoje o Estado não paga graças a uma liminar e já houve um alerta do Supremo Tribunal Federal, da pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, para que se o Estado não aprovar o regime de recuperação fiscal, essas liminares podem cair e o Estado se tornaria, nós sabemos, ingovernável. Sabemos também, deputada, que a relação do governo com a Assembleia não tem sido das mais fáceis nos últimos tempos. Como é que vocês pretendem se articular para efetivamente fazer, tramitar o regime de recuperação fiscal? Bom, realmente hoje não há muita alternativa em relação à questão da saúde fiscal do Estado. A dívida de Minas Gerais com a União é de mais de 130 bilhões de reais. E hoje Minas, justamente pela existência dessas liminares, conseguiu fazer uma série de avanços no que tange à saúde fiscal do Estado em termos de melhoria de fluxo de caixa, né? Então foi possível fazer o pagamento dos servidores públicos em dia, até o 5º dia útil. A gente tem também a questão do pagamento dos repasses aos municípios, que vem sendo feito de forma correta, não só o que são as obrigações do governo Zema desde o início do mandato, mas também a dívida que foi herdada do governo anterior. Então, assim, uma série de mudanças importantes que melhoraram o fluxo de caixa do governo, permitindo mais investimento nos serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, mas que foi possível justamente por causa da existência dessas liminares que permitem, né, que essa questão da dívida com a União não seja sanada de forma imediata. O que acontece é que, como, né, já foi noticiado, a repercussão nos últimos dias, tem havido uma necessidade, inclusive apresentada pelo relator dessa ação da dívida da União, que é o ministro Barroso, que inclusive determinou que em até 6 meses Minas Gerais tem que definir sobre a questão da aprovação do RRF sob pena de queda das liminares. O RRF, o regime de recuperação fiscal. E o grande impacto é que, caso caiam essas liminares, caso o regime de recuperação fiscal não seja aprovado, a gente teria que arcar com um pagamento da dívida só nesse ano de cerca de 26 bilhões de reais e parcelamentos de 8 bilhões de reais nos próximos anos. Isso realmente tornaria a situação extremamente caótica, como você citou, um estado que ficaria ingovernável. Então, é importante dizer, né, para a gente poder ter recurso para investir em escola, para investir em hospitais, ainda mais no momento que a gente está de recuperação da pandemia, para investir na segurança pública, em infraestrutura, um estado quebrado ele não consegue investir em nada disso. Então, é extremamente importante a aprovação do regime de recuperação fiscal. E dado todas essas ações do Supremo
Tribunal Federal, do STF, do ministro Barroso, que é relator da ação, o governo Zema apresentou, então, um pedido de regime de urgência para a aprovação desse projeto, já que o RRF já estava apresentado para a Assembleia Legislativa desde 2019, desde o primeiro ano do governo Zema, dada a necessidade de resolver a situação financeira do Estado. E, infelizmente, desde então, esse projeto nunca foi pautado nem na primeira comissão, na Comissão de Constituição e Justiça, e dado tudo que aconteceu, foi necessário, então, esse regime de urgência. Ou seja, agora a Assembleia o regime de urgência foi apresentado no dia 1º de outubro, a Assembleia, desde então, teria 45 dias para poder apreciar o projeto, senão ele começa a travar todas as pautas, o que aconteceria, o que acontecerá caso não seja votado, a partir do dia 15 de novembro, meados de novembro. Deputada, na sua avaliação, a briga política que existe hoje entre o governador do estado e o presidente da Assembleia tem influenciado nessa lentidão da casa para apreciar o assunto? Na verdade, eu acho que o foco, que é o foco do governo de Minas, é fazer o melhor pela população, o melhor pelo cidadão. E hoje, a queda dessas liminares, a necessidade de pagar 26 bilhões de reais nesse ano, mais 8 bi a cada ano subsequente das parcelas, isso torna o Estado inviabilizado, quebra o Estado de Minas, igual eu falei, acaba inviabilizando todos esses ganhos e melhorias que foram alcançadas com uma gestão competente do governo Zema. Então, eu acredito que o foco tem que ser em somar os esforços dos poderes do nosso Estado, executivo, legislativo e, inclusive, judiciário também, para que a gente tenha, de fato, um Estado com saúde fiscal capaz de garantir os serviços essenciais para a população. Porque é importante lembrar também que o regime de recuperação fiscal não se trata de austeridade pela austeridade, de questão fiscal pura e simplesmente pela questão fiscal. É que é necessário recurso para que a gente possa investir em melhoria de qualidade de vida para as pessoas, em serviços essenciais, e com as quedas das liminares isso seria impossível. Então o foco tem que ser no cidadão, é a responsabilidade com a população de Minas. A gente está conversando com a vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, a deputada Laura Serrano, do Partido Novo. Deputada, ainda sobre a questão do regime de recuperação fiscal, os servidores públicos apontam esse RRF, como é chamado normalmente aí na casa, como muito duro para eles, porque tira, por exemplo, uma série de reajustes, etc., colocando a correção dos salários por índices inflacionários, por exemplo. Esse regime de recuperação fiscal, ele está aberto para negociação do governo com a Assembleia? Quer dizer, há pontos que podem ser concedidos ou o governo não pode abrir nenhuma concessão para a tramitação do regime de recuperação fiscal? Essa é até uma pergunta interessante que chegou aqui do nosso ouvinte José Maurício. Ele é do Barreiro e está dizendo aqui que é servidor público estadual, e acho que é interessante falar a respeito disso também. Bom, vamos lá, super importante mesmo esclarecer esses pontos. Primeiro, que a exigência hoje que foi apresentada pelo STF é que seja votada a adesão ao regime de recuperação fiscal. O processo primeiro a gente vota na Assembleia de Minas a adesão ao RRF e depois é feito todo um processo de negociação entre a Fazenda Estadual, o governo de Minas, e o Tesouro Nacional, o governo federal. É importante destacar, e inclusive isso pode gerar novos desdobramentos e detalhamentos de legislação que tenham que vir novamente à Assembleia de Minas. Então, o que é importante hoje é o primeiro passo, que ainda não foi dado, Assim, o governo de Minas enviou o projeto para a Assembleia e ele não tramitou o projeto de adesão, que é o primeiro passo. Um outro ponto importante, as regras do RRF, elas foram muito abrandadas. A lei complementar original, que foi o RRF que foi enviado pelo governo de Minas lá em 2019, ela foi suavizada pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional. E por isso o governo de Minas enviou um substitutivo com essas regras um pouco mais brandas para adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, um ponto importante é que não existe, por exemplo, a vedação de qualquer forma a haver novos concursos, desde que a realização de novos concursos, por exemplo, caibam no fluxo de caixa avaliado como necessário dentro da negociação do regime de recuperação fiscal. Um outro ponto importante, no cenário que a gente vive hoje, fiscal do Estado, é impossível qualquer forma de recomposição salarial.
com a adesão ao regime de recuperação fiscal, a garantia de que não haveria essas quedas dessas liminares, existiria então uma possibilidade muito real de gestão desse fluxo de caixa para que possa ser feita a recomposição salarial para os servidores públicos estaduais. Então, o RRF ele vem muito mais como uma solução para essa questão da correção inflacionária. A gente sabe que carreiras há anos não têm esse reajuste, mas que só vai ser possível com uma melhor saúde financeira do Estado e que, sem dúvida, com a queda das liminares e a necessidade de pagamento assim, de sopetão de bilhões de reais, isso se tornaria inviabilizado. Então, acho que esses são alguns pontos importantes. Há um espaço, sim, que o primeiro passo agora é a adesão ao regime de recuperação fiscal, depois vai ser avaliado o detalhamento que possivelmente vai gerar novas legislações que vão ter que passar novamente pela Assembleia de Minas. Deputada, eu queria agora falar sobre um outro assunto que sei que a senhora tem acompanhado, que é a questão das aulas presenciais e do retorno das aulas em Minas, né? A senhora sempre tem defendido muito e defende já há algum tempo que as aulas deveriam ter sido retomadas presencialmente até há mais tempo, e agora a gente tem essa perspectiva de que a partir de 3 de novembro as aulas presenciais sejam obrigatórias em Minas. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso e falasse o que isso significa, sobretudo para alunos e alunas que nós sabemos acabaram prejudicados em meio a esse processo todo de pandemia que a gente viveu. Esse assunto é um assunto extremamente importante e é uma alegria muito grande ver que agora a gente tem, a partir do próximo mês, dia 3 de novembro, 100% das nossas crianças podendo estar dentro da sala de aula, estudando. É claro que as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, álcool em gel, elas continuam sendo necessárias, então existem medidas e protocolos adequados para esse retorno 100%, mas fato e esse é o ponto extremamente fundamental, que a gente pode novamente ter as nossas crianças mineiras, os nossos jovens mineiros 100% de volta às salas de aula, às escolas, e isso é um ganho gigantesco para a nossa educação. Sem dúvida, esse processo, esse resultado final de retorno das nossas crianças às escolas, retorno presencial, é a solução para talvez o maior desafio que a gente tenha na educação de Minas nas últimas décadas, né? A pandemia trouxe um desafio gigantesco para a educação e agora a gente chega então numa solução, claro, com o avanço da vacinação, todos os indicadores epidemiológicos que demonstraram melhora significativa, o atendimento em saúde. E um outro ponto importante também, a gente sabe que existem alunos, crianças que possam ter algumas condições de saúde que sejam mais propensas à Covid-19, com comorbidades, e essas crianças continuarão no ensino remoto, porque claro, em primeiro lugar vem a segurança e a saúde de toda a comunidade escolar. Mas é isso, assim, é uma satisfação muito grande a gente ver que nossas crianças podem estar de volta na escola, porque o tempo de escolas fechadas, que inclusive em muitos casos, em muitos municípios, foi maior do que o necessário, ele gera prejuízos assim incalculáveis, que começaram a ser calculados. A gente vê que são décadas de defasagem na aprendizagem, sem contar com todos os reflexos negativos que a gente tem, no caso principalmente das crianças em situação de maior vulnerabilidade, com famílias de mais baixa renda e que não têm acesso muitas vezes nem à internet. Esse desequilíbrio, essa falta de acesso educacional entre as crianças de família de renda mais alta e de família de renda mais baixa acaba aumentando o abismo de desigualdade de oportunidades. Então, esse retorno presencial, tanto em escolas públicas quanto particulares no nosso estado, ele é um ganho gigantesco para toda a sociedade, não só para as nossas crianças, mas para a sociedade mineira, que eu tenho certeza que a partir de agora tem perspectivas de um futuro muito melhor. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, já está quase sócia aqui do Café com Política. Podemos começar, deputada? Claro. Vamos lá. Regime de recuperação fiscal. Urgente e necessário. Aulas presenciais obrigatórias. 100% das crianças em sala de aula. Acesso à educação. A relação governo-assembleia. O foco deve ser a população e a melhoria da qualidade de vida dos mineiros. O presidente da casa, Agostinho Patrus.
é o líder do legislativo do Legislativo Mineiro e que tem uma grande responsabilidade agora com a tramitação desse projeto que é tão importante e estrutural para a saúde fiscal de Minas Gerais. Laura Serrano, em 2022, novamente candidata a deputada estadual ou voos mais altos? Sim, acho que a gente ainda tem muito trabalho a ser feito aqui em Minas, no Legislativo Estadual, e eu venho me candidatar novamente a deputada estadual em 2022. O Partido Novo em 2022, radical ou mais pragmático em Minas? O Partido Novo tem um foco de melhoria na qualidade de vida das pessoas, e para isso é preciso que a gente possa construir consensos e soluções em conjunto na política. Deputada estadual Laura Serrano, do Partido Novo, vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Deputada, obrigado pela entrevista, prazer falar com a senhora. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no programa e parabéns pelo trabalho de estar informando a todos com qualidade.